Olá, minha irmã, meu irmão de nação, de religião, ou somente aquele que compartilha da mesma ideia. Bom, já falei alguns outros temas, mas vou repetir de novo este tema que muitas pessoas parece que tornam a repetir o mesmo erro ou sempre têm esta mesma curiosidade. Amarrações. Bom, antes de tudo eu vou colocar o meu conceito como um dirigente espiritual, um sacerdote dentro da Umbanda. Não estou falando sobre a casa de ninguém, não estou falando aqui sobre o comportamento ou como alguém pratica a sua espiritualidade. Estou falando com aqueles que são leigos, que querem ter um norte, querem ter uma explicação, e algumas pessoas sim, que estão à procura de fazer uma amarração. Antes de tudo, vamos enumerar, vamos por tópico. Primeiramente, o porquê a tua relação acabou. Antes de tudo, você tem que refletir sobre isso. Foi porque houve um desgaste? Foi porque se atravessou alguém no relacionamento de vocês e se atravessou alguém deu chance para que isso acontecesse, não é? Foi por problemas espirituais, uma das causas, porque ninguém se separa porque eu vou acordar hoje e decidir que não quero mais viver com aquela pessoa. Ninguém. São desgastes de anos, de meses, são erros dentro de uma rotina contínua que não há uma reflexão, não há um pensamento, muitas das vezes não há um pensamento a quanto teu parceiro, somente a tua vontade. E a tua vontade se torna ordem da vez. Mas quando se separa, você tem que entender antes de tudo o porquê separou, se vale a pena e se a amarração vai resolver o problema. Porque se separou foi porque o outro lado, se você é aquele que quer fazer a amarração, o outro lado não te quer mais. E aí, como é que fica? Um dos pontos, um dos tópicos que você tem que pensar muito bem é: uma pessoa amarrada, ela é feliz? Por que a gente vê sempre um cão muito triste quando ele está na guia, quando ele está na coleira, quando ele está na corrente? É sinal de felicidade? Por que o ser humano, que é um ser que raciocina, por que ele vai ficar feliz? Ele vai estar feliz porque ele foi amarrado. Outra coisa, você vai fazer amarração. Você vai mudar suas atitudes, os seus erros? A outra pessoa também vai mudar? Não. Aí você me pergunta, bom, mas então por que os orixás fazem esse tipo de coisa? Gente, a gente tem que entender que assim como os santos, você tem o direito de ir lá chorar nos pés da divindade. E talvez o teu pai espiritual, teu guia, teu mentor espiritual, por te ver tão triste, acabe cedendo. Mas quem é a essência? Quem é o ponto de partida para essa atitude, esta influência, esse ato de consciência? É você. Não a divindade. A divindade naquele momento não tem por que esmiuçar 10 anos, 15 anos de uma vida, de todos os erros cometidos, para ali, não é, decidir se tu estás em planto chorando. E quem é a mãe que nunca errou por defender demais o seu filho? Qual é o pai que nunca errou defendendo o seu filho? São pouquíssimos os que botam a mão na consciência
para dizer: meu filho erra, eu aceito isso e vou procurar corrigir. Da mesma forma, vamos pensar, algumas divindades agem dessa forma, mas é a tua consciência, é o teu senso e o bom senso de fazer o bem e ser, antes de tudo, transparente consigo mesmo. Porque eu acho que na maioria das vezes quem procura fazer amarração está com a sua autoestima tão baixo, tão baixo, tão baixo, que acaba se humilhando, acaba querendo por força aquela pessoa, sem parar um pouco para raciocinar e pensar que ele tem a capacidade de seguir a sua vida, encontrar uma pessoa. Ah, mas eu amo demais aquela pessoa. Tu ama demais aquela pessoa, mas tu só errou, tu só brigou, às vezes até agrediu aquela pessoa, e tu descobriu em uma semana de separação, um mês de separação, 3 dias de separação, que tu amava aquela pessoa, quando você teve a chance de 5, 10 anos, 15 anos, 20 anos de demonstrar, de ter certeza, de conviver com aquela pessoa. Ora, me faça um favor, não é? E não é que eu esteja dizendo que as amarrações não funcionem. Eu acho até que funcionam, mas a casa que respeita o sacro, respeita a religiosidade, jamais vai amarrar uma pessoa contra a sua vontade. Ela vai te orientar, primeiramente, a tentar te desculpar com aquela pessoa, ver se ainda tem chance. Se não tiver chance, o teu mentor, o teu sacerdote, o teu pai de santo, a tua mãe de santo, se trabalha de uma forma honesta, digna e, acima de tudo, uma moralidade que condiz com a religião, vai te orientar a seguir em frente. Eu não faço nenhuma questão a quanto agradar quem me procura quando eu digo que eu não faço esse tipo de trabalho, porque eu não acho que amarrações vão ajudar ninguém, ok? Muitas das vezes o que a gente precisa entender é que ali um ponto de aproximação, um ponto de luz, não tem nada a ver com amarração. Muitas das vezes você está num quarto escuro e precisa que alguém acenda a luz. Alguém te mostre o rumo, te mostre um caminho. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, quando tu botas uma guia, uma coleira, uma corrente no pescoço de alguém, tu queres forçar somente a tua vontade, a tua razão de dominação, e queres que aquela pessoa seja submissa a tudo que tu queres. E aí vai também o conceito de algumas pessoas que estão envolvidas na religião, não é? Puxar essas pessoas para casas de outras pessoas, com algum motivo, seja interesse financeiro, seja para parecer que eu estou na religião, eu tenho ali a certeza do que eu estou guiando, aquele pai de santo não faz amarrações, então ele não é bom, ele não é um mentor realmente espiritual, mas aquele que promete, que faz, que acontece. Tem até dirigentes ignorantes que prometem trazer uma pessoa em 3 dias. Bom, são maiores que Oxalá do que Deus, não é? Que precisou de 7 dias para construir todo este universo em 6 dias, e no 7º descansou. Então, quer dizer, tem pessoas que se acham no lugar de uma força maior do que a matéria. E isso é uma grande mentira. O sacerdote, ele está para a religião como qualquer um outro, para fazer a conexão, para orar, para rezar, para louvar os seus orixás, os seus guias, e através de toda esta prática, vamos dizer que adoçar, criar ali um clima energético, benéfico. Mas se você não tiver boas ações e boas atitudes, não vai adiantar de nada. Então, assim, pense muito bem antes de você cair nesta balela quanto a amarrações. Pense muito bem que Umbanda
não é a magia que a gente vê em livros e contos de fada, que balança ali a varinha e acontece, alguém vai ficar submisso a você, e você sendo uma pessoa erradíssima, na maioria das vezes. Olhe no seu espelho, veja se você não está com a sua autoestima tão baixa que você precisa se direcionar a esse tipo de trabalho. Talvez você precise de um trabalho de mudança, mas de mudança quanto à sua personalidade. Então pense, analise, procure entender o sagrado como luz, fonte de energia benéfica, não a fonte de uma energia maléfica onde acorrenta, prende e deixa a outra pessoa completamente cega e submissa aos seus desejos e nada mais, porque vai passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos e você vai continuar da mesma forma infeliz, fazendo essa pessoa infeliz e transformando quem está na volta também pessoas infelizes. Bom, espero ter ajudado com esta reflexão, espero que vocês pensem. Se alguém tiver alguma outra pergunta sobre este assunto ou queira me procurar para ter melhor esclarecimento, basta me fazer uma pergunta. Se você assistiu esse vídeo e gostou, não esqueça de se inscrever, dar o like, o joinha, e que Pai Oxalá abençoe a todos. E é como eu sempre digo, o primeiro passo é você quem dá, o segundo daremos juntos. Um forte abraço, gratidão, gratidão, gratidão e muito obrigado. Olá, minha irmã, meu irmão de nação, de religião, ou somente aquele que compartilha da mesma ideia. Bom, já falei alguns outros temas, mas vou repetir de novo este tema que muitas pessoas parece que tornam a repetir o mesmo erro ou sempre têm esta mesma curiosidade. Amarrações. Bom, antes de tudo eu vou colocar o meu conceito como um dirigente espiritual, um sacerdote dentro da Umbanda. Não estou falando sobre a casa de ninguém, não estou falando aqui sobre o comportamento ou como alguém pratica a sua espiritualidade. Estou falando com aqueles que são leigos, que querem ter um norte, querem ter uma explicação, e algumas pessoas sim que estão à procura de fazer uma amarração. Antes de tudo, vamos enumerar, vamos por tópico. Primeiramente, o porquê a tua relação acabou. Antes de tudo, você tem que refletir sobre isso. Foi porque houve um desgaste? Foi porque se atravessou alguém no relacionamento de vocês e se atravessou alguém deu chance para que isso acontecesse, não é? Foi por problemas espirituais, uma das causas, porque ninguém se separa porque eu vou acordar hoje e decidir que não quero mais viver com aquela pessoa. Ninguém. São desgastes de anos, de meses, são erros dentro de uma rotina contínua que não há uma reflexão, não há um pensamento, muitas das vezes não há um pensamento a quanto teu parceiro, somente a tua vontade. E a tua vontade se torna ordem da vez. Mas quando se separa, você tem que entender antes de tudo o porquê separou, se vale a pena e se a amarração vai resolver o problema. Porque se separou foi porque o outro lado, se você é aquele que quer fazer a amarração, o outro lado não te quer mais. E aí, como é que fica? Um dos pontos, um dos tópicos que você tem que pensar muito bem é: uma pessoa amarrada, ela é feliz? Por que a gente vê sempre um cão muito triste
quando ele está na guia, quando ele está na coleira, quando ele está na corrente? É sinal de felicidade? Por que que o ser humano, que é um ser que raciocina, por que que ele vai ficar feliz? Ele vai estar feliz porque ele foi amarrado. Outra coisa, você vai fazer amarração. Você vai mudar suas atitudes, os seus erros? A outra pessoa também vai mudar? Não. Aí você me pergunta, bom, mas então por que os orixás fazem esse tipo de coisa? Gente, a gente tem que entender que assim como os santos, você tem o direito de ir lá chorar nos pés da divindade. E talvez o teu pai espiritual, teu guia, teu mentor espiritual, por te ver tão triste, acabe cedendo. Mas quem é a essência? Quem é o ponto de partida para essa atitude, esta influência, esse ato de consciência? É você. Não a divindade. A divindade naquele momento não tem por que esmiuçar 10 anos, 15 anos de uma vida, de todos os erros cometidos, para ali, não é, decidir se tu estás em planto chorando. E quem é a mãe que nunca errou por defender demais o seu filho? Qual é o pai que nunca errou defendendo o seu filho? São pouquíssimos os que botam a mão na consciência para dizer, meu filho erra, eu aceito isso e vou procurar corrigir. Da mesma forma, vamos pensar, algumas divindades agem dessa forma, mas é a tua consciência, é o teu senso e o bom senso de fazer o bem e ser, antes de tudo, transparente consigo mesmo. Porque eu acho que na maioria das vezes quem procura fazer amarração está com a sua autoestima tão baixo, tão baixo, tão baixo, que acaba se humilhando, acaba querendo por força aquela pessoa, sem parar um pouco para raciocinar e pensar que ele tem a capacidade de seguir a sua vida, encontrar uma pessoa. Ah, mas eu amo demais aquela pessoa. Tu ama demais aquela pessoa, mas tu só errou, tu só brigou, às vezes até agrediu aquela pessoa, e tu descobriu em uma semana de separação, um mês de separação, 3 dias de separação, que tu amava aquela pessoa, quando você teve a chance de 5, 10 anos, 15 anos, 20 anos de demonstrar, de ter certeza, de conviver com aquela pessoa. Ora, me faça um favor, não é? E não é que eu esteja dizendo que as amarrações não funcionem. Eu acho até que funcionam, mas a casa que respeita o sacro, respeita a religiosidade, jamais vai amarrar uma pessoa contra a sua vontade. Ela vai te orientar, primeiramente, a tentar te desculpar com aquela pessoa, ver se ainda tem chance. Se não tiver chance, o teu mentor, o teu sacerdote, o teu pai de santo, a tua mãe de santo, se trabalha de uma forma honesta, digna e, acima de tudo, uma moralidade que condiz com a religião, vai te orientar a seguir em frente. Eu não faço nenhuma questão a quanto agradar quem me procura quando eu digo que eu não faço esse tipo de trabalho, porque eu não acho que amarrações vão ajudar ninguém. Ok? Muitas das vezes o que a gente precisa entender é que ali um ponto de aproximação, um ponto de luz, não tem nada a ver com amarração. Muitas das vezes você está num quarto escuro e precisa que alguém acenda a luz. Alguém te mostre o rumo, te mostre um caminho. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, quando tu botas uma guia, uma coleira, uma corrente no pescoço de alguém, tu queres forçar somente a tua vontade, a tua razão de dominação, e queres que aquela pessoa seja submissa a tudo que tu queres. E aí vai também o conceito de algumas pessoas que estão envolvidas na religião, não é? Puxar essas pessoas.
para casas de outras pessoas, com algum motivo, seja interesse financeiro, seja para parecer que eu estou na religião, eu tenho ali a certeza do que eu estou guiando, aquele pai de santo não faz amarrações, então ele não é bom, ele não é um mentor realmente espiritual, mas aquele que promete, que faz, que acontece. Tem até dirigentes ignorantes que prometem trazer uma pessoa em 3 dias. Bom, são maiores que Oxalá do que Deus, não é? Que precisou de 7 dias para construir todo este universo em 6 dias, e no 7º descansou. Então, quer dizer, tem pessoas que se acham no lugar de uma força maior do que a matéria. E isso é uma grande mentira. O sacerdote, ele está para a religião como qualquer um outro, para fazer a conexão, para orar, para rezar, para louvar os seus orixás, os seus guias, e através de toda esta prática, vamos dizer que adoçar, criar ali um clima energético, benéfico. Mas se você não tiver boas ações e boas atitudes, não vai adiantar de nada. Então, assim, pense muito bem antes de você cair nesta balela, quanto a amarrações. Pense muito bem que Umbanda não é a magia que a gente vê em livros e contos de fada, que balança ali a varinha e acontece, alguém vai ficar submisso a você, e você sendo uma pessoa erradíssima, na maioria das vezes. Olhe no seu espelho, veja se você não está com a sua autoestima tão baixa que você precisa se direcionar a esse tipo de trabalho. Talvez você precise de um trabalho de mudança, mas de mudança quanto à sua personalidade. Então pense, analise, procure entender o sagrado como luz, fonte de energia benéfica, não a fonte de uma energia maléfica onde acorrenta, prende e deixa a outra pessoa completamente cega e submissa aos seus desejos e nada mais, porque vai passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos e você vai continuar da mesma forma infeliz, fazendo essa pessoa infeliz e transformando quem está na volta também pessoas infelizes. Bom, espero ter ajudado com esta reflexão, espero que vocês pensem. Se alguém tiver alguma outra pergunta sobre este assunto ou queira me procurar para ter melhor esclarecimento, basta me fazer uma pergunta. Se você assistiu esse vídeo e gostou, não esqueça de se inscrever, dar o like, o joinha, e que Pai Oxalá abençoe a todos. E é como eu sempre digo, o primeiro passo é você quem dá, o segundo daremos juntos. Um forte abraço, gratidão, gratidão, gratidão e muito obrigado. Olá, minha irmã, meu irmão de nação, de religião, ou somente aquele que compartilha da mesma ideia. Bom, já falei alguns outros temas, mas vou repetir de novo este tema que muitas pessoas parece que tornam a repetir o mesmo erro ou sempre têm esta mesma curiosidade. Amarrações. Bom, antes de tudo eu vou colocar o meu conceito como um dirigente espiritual, um sacerdote dentro da Umbanda. Não estou falando sobre a casa de ninguém, não estou falando aqui sobre o comportamento ou como alguém pratica a sua espiritualidade. Estou falando com aqueles que são leigos, que querem ter um norte, querem ter uma explicação, e algumas pessoas sim, que estão à procura de fazer uma amarração. Antes de tudo, vamos enumerar, vamos por tópico. Primeiramente, o porquê a tua relação acabou. Antes de tudo, você tem que refletir sobre isso. Foi porque houve um desgaste? Foi porque
se atravessou alguém no relacionamento de vocês e se atravessou alguém deu chance para que isso acontecesse, não é? Foi por problemas espirituais, uma das causas, porque ninguém se separa porque eu vou acordar hoje e decidir que não quero mais viver com aquela pessoa. Ninguém. São desgaste de anos, de meses, são erros dentro de uma rotina contínua que não há uma reflexão, não há um pensamento, muitas das vezes não há um pensamento a quanto teu parceiro, somente a tua vontade. E a tua vontade se torna ordem da vez. Mas quando se separa, você tem que entender antes de tudo o porquê separou, se vale a pena e se a amarração vai resolver o problema. Porque se separou foi porque o outro lado, se você é aquele que quer fazer a amarração, o outro lado não te quer mais. E aí, como é que fica? Um dos pontos, um dos tópicos que você tem que pensar muito bem é: uma pessoa amarrada, ela é feliz? Por que a gente vê sempre um cão muito triste quando ele está na guia, quando ele está na coleira, quando ele está na corrente? É sinal de felicidade? Por que o ser humano, que é um ser que raciocina, por que ele vai ficar feliz? Ele vai estar feliz porque ele foi amarrado. Outra coisa, você vai fazer amarração. Você vai mudar suas atitudes, os seus erros? A outra pessoa também vai mudar? Não. Aí você me pergunta, bom, mas então por que os orixás fazem esse tipo de coisa? Gente, a gente tem que entender que assim como os santos, você tem o direito de ir lá chorar nos pés da divindade. E talvez o teu pai espiritual, teu guia, teu mentor espiritual, por te ver tão triste, acabe cedendo. Mas quem é a essência? Quem é o ponto de partida para essa atitude, esta influência, esse ato de consciência? É você. Não a divindade. A divindade naquele momento não tem por que esmiuçar 10 anos, 15 anos de uma vida, de todos os erros cometidos, para ali, não é, decidir se tu estás em planto chorando. E quem é a mãe que nunca errou por defender demais o seu filho? Qual é o pai que nunca errou defendendo o seu filho? São pouquíssimos os que botam a mão na consciência para dizer: meu filho erra, eu aceito isso e vou procurar corrigir. Da mesma forma, vamos pensar, algumas divindades agem dessa forma, mas é a tua consciência, é o teu senso e o bom senso de fazer o bem e ser, antes de tudo, transparente consigo mesmo. Porque eu acho que na maioria das vezes quem procura fazer a amarração está com a sua autoestima tão baixo, tão baixo, tão baixo, que acaba se humilhando, acaba querendo por força aquela pessoa, sem parar um pouco para raciocinar e pensar que ele tem a capacidade de seguir a sua vida, encontrar uma pessoa. Mas eu amo demais aquela pessoa. Tu ama demais aquela pessoa, mas tu só errou, tu só brigou, às vezes até agrediu aquela pessoa, e tu descobriu em uma semana de separação, um mês de separação, 3 dias de separação, que tu amava aquela pessoa, quando você teve a chance de 5, 10 anos, 15 anos, 20 anos de demonstrar, de ter certeza, de conviver com aquela pessoa. Ora, me faça um favor, não é? E não é que eu esteja dizendo que as amarrações não funcionem. Eu acho até que funcionam, mas a casa
que respeita o sacro, respeita a religiosidade, jamais vai amarrar uma pessoa contra a sua vontade. Ela vai te orientar, primeiramente, a tentar te desculpar com aquela pessoa, ver se ainda tem chance. Se não tiver chance, o teu mentor, o teu sacerdote, o teu pai de santo, a tua mãe de santo, se trabalha de uma forma honesta, digna e, acima de tudo, uma moralidade que condiz com a religião, vai te orientar a seguir em frente. Eu não faço nenhuma questão a quanto agradar quem me procura quando eu digo que eu não faço esse tipo de trabalho, porque eu não acho que amarrações vão ajudar ninguém. Ok? Muitas das vezes o que a gente precisa entender é que ali um ponto de aproximação, um ponto de luz, não tem nada a ver com amarração. Muitas das vezes você está num quarto escuro e precisa que alguém acenda a luz. Alguém te mostre o rumo, te mostre um caminho. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, quando tu botas uma guia, uma coleira, uma corrente no pescoço de alguém, tu queres forçar somente a tua vontade, a tua razão de dominação, e queres que aquela pessoa seja submissa a tudo que tu queres. E aí vai também o conceito de algumas pessoas que estão envolvidas na religião, não é? Puxar essas pessoas para casas de outras pessoas, com algum motivo, seja interesse financeiro, seja para parecer que eu estou na religião, eu tenho ali a certeza do que eu estou guiando, aquele pai de santo não faz amarrações, então ele não é bom, ele não é um mentor realmente espiritual, mas aquele que promete, que faz, que acontece. Tem até dirigentes ignorantes que prometem trazer uma pessoa em 3 dias. Bom, são maiores que Oxalá do que Deus, não é? Que precisou de 7 dias para construir todo este universo em 6 dias, e no 7º descansou. Então, quer dizer, tem pessoas que se acham no lugar de uma força maior do que a matéria. E isso é uma grande mentira. O sacerdote, ele está para a religião como qualquer um outro, para fazer a conexão, para orar, para rezar, para louvar os seus orixás, os seus guias, e através de toda esta prática, vamos dizer que adoçar, criar ali um clima energético, benéfico. Mas se você não tiver boas ações e boas atitudes, não vai adiantar de nada. Então, assim, pense muito bem antes de você cair nesta balela, quanto a amarrações. Pense muito bem que Umbanda não é a magia que a gente vê em livros e contos de fada, que balança ali a varinha e acontece, alguém vai ficar submisso a você, e você sendo uma pessoa erradíssima, na maioria das vezes. Olhe no seu espelho, veja se você não está com a sua autoestima tão baixa que você precisa se direcionar a esse tipo de trabalho. Talvez você precise de um trabalho de mudança, mas de mudança quanto à sua personalidade. Então pense, analise, procure entender o sagrado como luz, fonte de energia benéfica, não a fonte de uma energia maléfica onde acorrenta, prende e deixa a outra pessoa completamente cega e submissa aos seus desejos e nada mais, porque vai passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, e você vai continuar da mesma forma infeliz, fazendo essa pessoa infeliz e transformando quem está na volta também pessoas infelizes. Bom, espero ter ajudado com esta reflexão, espero que vocês pensem. Se alguém tiver alguma outra pergunta sobre este assunto ou queira me procurar para ter melhor esclarecimento, basta me fazer uma pergunta.
Se você assistiu esse vídeo e gostou, não esqueça de se inscrever, dar o like, o joinha, e que Pai Oxalá abençoe a todos. E é como eu sempre digo, o primeiro passo é você quem dá, o segundo daremos juntos. Um forte abraço, gratidão, gratidão, gratidão e muito obrigado. Olá, minha irmã, meu irmão de nação, de religião, ou somente aquele que compartilha da mesma ideia. Bom, já falei alguns outros temas, mas vou repetir de novo este tema, que muitas pessoas parece que tornam a repetir o mesmo erro ou sempre têm esta mesma curiosidade. Amarrações. Bom, antes de tudo eu vou colocar o meu conceito como um dirigente espiritual, um sacerdote dentro da Umbanda. Não estou falando sobre a casa de ninguém, não estou falando aqui sobre o comportamento ou como alguém pratica a sua espiritualidade. Estou falando com aqueles que são leigos, que querem ter um norte, querem ter uma explicação, e algumas pessoas sim, que estão à procura de fazer uma amarração. Antes de tudo, vamos enumerar, vamos por tópico. Primeiramente, o porquê a tua relação acabou. Antes de tudo, você tem que refletir sobre isso. Foi porque houve um desgaste? Foi porque se atravessou alguém no relacionamento de vocês e se atravessou alguém deu chance para que isso acontecesse, não é? Foi por problemas espirituais? Uma das causas, porque ninguém se separa porque eu vou acordar hoje e decidir que não quero mais viver com aquela pessoa. Ninguém. São desgastes de anos, de meses, são erros dentro de uma rotina contínua que não há uma reflexão, não há um pensamento, muitas das vezes não há um pensamento a quanto teu parceiro, somente a tua vontade. E a tua vontade se torna ordem da vez. Mas quando se separa, você tem que entender antes de tudo o porquê separou, se vale a pena e se a amarração vai resolver o problema. Porque se separou foi porque o outro lado, se você é aquele que quer fazer a amarração, o outro lado não te quer mais. E aí, como é que fica? Um dos pontos, um dos tópicos que você tem que pensar muito bem é: uma pessoa amarrada, ela é feliz? Por que a gente vê sempre um cão muito triste quando ele está na guia, quando ele está na coleira, quando ele está na corrente? É sinal de felicidade? Por que o ser humano, que é um ser que raciocina, por que ele vai ficar feliz? Ele vai estar feliz porque ele foi amarrado. Outra coisa, você vai fazer amarração. Você vai mudar suas atitudes, os seus erros? A outra pessoa também vai mudar? Não. Aí você me pergunta, bom, mas então por que os orixás fazem esse tipo de coisa? Gente, a gente tem que entender que assim como os santos, você tem o direito de ir lá chorar nos pés da divindade. E talvez o teu pai espiritual, teu guia, teu mentor espiritual, por te ver tão triste, acabe cedendo. Mas quem é a essência? Quem é o ponto de partida para essa atitude, esta influência, esse ato de consciência? É você. Não a divindade. A divindade naquele momento não tem por que esmiuçar 10 anos, 15 anos de uma vida, de todos os erros cometidos, para ali, não é, decidir se tu estás em planto chorando. E quem é a mãe
que nunca errou por defender demais o seu filho? Qual é o pai que nunca errou defendendo o seu filho? São pouquíssimos os que botam a mão na consciência para dizer: meu filho erra, eu aceito isso e vou procurar corrigir. Da mesma forma, vamos pensar, algumas divindades agem dessa forma, mas é a tua consciência, é o teu senso e o bom senso de fazer o bem e ser, antes de tudo, transparente consigo mesmo. Porque eu acho que na maioria das vezes quem procura fazer amarração está com a sua autoestima tão baixo, tão baixo, tão baixo, que acaba se humilhando, acaba querendo por força aquela pessoa, sem parar um pouco para raciocinar e pensar que ele tem a capacidade de seguir a sua vida, encontrar uma pessoa. Ah, mas eu amo demais aquela pessoa. Tu ama demais aquela pessoa, mas tu só errou, tu só brigou, às vezes até agrediu aquela pessoa, e tu descobriu em uma semana de separação, um mês de separação, 3 dias de separação, que tu amava aquela pessoa, quando você teve a chance de 5, 10 anos, 15 anos, 20 anos de demonstrar, de ter certeza, de conviver com aquela pessoa. Ora, me faça um favor, não é? E não é que eu esteja dizendo que as amarrações não funcionem. Eu acho até que funcionam, mas a casa que respeita o sacro, respeita a religiosidade, jamais vai amarrar uma pessoa contra a sua vontade. Ela vai te orientar, primeiramente, a tentar te desculpar com aquela pessoa, ver se ainda tem chance. Se não tiver chance, o teu mentor, o teu sacerdote, o teu pai de santo, a tua mãe de santo, se trabalha de uma forma honesta, digna e, acima de tudo, uma moralidade que condiz com a religião, vai te orientar a seguir em frente. Eu não faço nenhuma questão a quanto agradar quem me procura quando eu digo que eu não faço esse tipo de trabalho, porque eu não acho que amarrações vão ajudar ninguém. Ok? Muitas das vezes o que a gente precisa entender é que ali um ponto de aproximação, um ponto de luz, não tem nada a ver com amarração. Muitas das vezes você está num quarto escuro e precisa que alguém acenda a luz. Alguém te mostre um rumo, te mostre um caminho. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, quando tu botas uma guia, uma coleira, uma corrente no pescoço de alguém, tu queres forçar somente a tua vontade, a tua razão de dominação, e queres que aquela pessoa seja submissa a tudo que tu queres. E aí vai também o conceito de algumas pessoas que estão envolvidas na religião, não é? Puxar essas pessoas para casas de outras pessoas, com algum motivo, seja interesse financeiro, seja para parecer que eu estou na religião, eu tenho ali a certeza do que eu estou guiando, aquele pai de santo não faz amarrações, então ele não é bom, ele não é um mentor realmente espiritual, mas aquele que promete, que faz, que acontece. Tem até dirigentes ignorantes que prometem trazer uma pessoa em 3 dias. Bom, são maiores que Oxalá do que Deus, não é? Que precisou de 7 dias para construir todo este universo em 6 dias, e no 7º descansou. Então, quer dizer, tem pessoas que se acham no lugar de uma força maior do que a matéria. E isso é uma grande mentira. O sacerdote, ele está para a religião como qualquer um outro, para fazer a conexão, para orar, para rezar, para louvar os seus orixás, os seus guias, e através de toda esta prática, vamos dizer que adoçar, criar ali um clima energético
benéfico. Mas se você não tiver boas ações e boas atitudes, não vai adiantar de nada. Então, assim, pense muito bem antes de você cair nesta balela, quanto a amarrações. Pense muito bem que Umbanda não é a magia que a gente vê em livros e contos de fada, que balança ali a varinha e acontece, alguém vai ficar submisso a você, e você sendo uma pessoa erradíssima, na maioria das vezes. Olhe no seu espelho, veja se você não está com a sua autoestima tão baixa que você precisa se direcionar a esse tipo de trabalho. Talvez você precise de um trabalho de mudança, mas de mudança quanto à sua personalidade. Então pense, analise, procure entender o sagrado como luz, fonte de energia benéfica, não a fonte de uma energia maléfica onde acorrenta, prende e deixa a outra pessoa completamente cega e submissa aos seus desejos e nada mais, porque vai passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos e você vai continuar da mesma forma infeliz, fazendo essa pessoa infeliz e transformando quem está na volta também pessoas infelizes. Bom, espero ter ajudado com esta reflexão, espero que vocês pensem. Se alguém tiver alguma outra pergunta sobre este assunto ou queira me procurar para ter melhor esclarecimento, basta me fazer uma pergunta. Se você assistiu esse vídeo e gostou, não esqueça de se inscrever, dar o like, o joinha, e que Pai Oxalá abençoe a todos. E é como eu sempre digo, o primeiro passo é você quem dá, o segundo daremos juntos. Um forte abraço, gratidão, gratidão, gratidão e muito obrigado. Olá, minha irmã, meu irmão de nação, de religião, ou somente aquele que compartilha da mesma ideia. Bom, já falei alguns outros temas, mas vou repetir de novo este tema que muitas pessoas parece que tornam a repetir o mesmo erro ou sempre têm esta mesma curiosidade. Amarrações. Bom, antes de tudo eu vou colocar o meu conceito como um dirigente espiritual, um sacerdote dentro da Umbanda. Não estou falando sobre a casa de ninguém, não estou falando aqui sobre o comportamento ou como alguém pratica a sua espiritualidade. Estou falando com aqueles que são leigos, que querem ter um norte, querem ter uma explicação, e algumas pessoas sim, que estão à procura de fazer uma amarração. Antes de tudo, vamos enumerar, vamos por tópico. Primeiramente, o porquê a tua relação acabou. Antes de tudo, você tem que refletir sobre isso. Foi porque houve um desgaste? Foi porque se atravessou alguém no relacionamento de vocês e se atravessou alguém deu chance para que isso acontecesse, não é? Foi por problemas espirituais, uma das causas, porque ninguém se separa porque eu vou acordar hoje e decidir que não quero mais viver com aquela pessoa. Ninguém. São desgastes de anos, de meses, são erros dentro de uma rotina contínua que não há uma reflexão, não há um pensamento, muitas das vezes não há um pensamento a quanto teu parceiro, somente a tua vontade. E a tua vontade se torna ordem da vez. Mas quando se separa, você tem que entender antes de tudo o porquê separou, se vale a pena e se a amarração vai resolver o problema. Porque se separou foi porque o outro lado, se você é aquele que quer fazer a amarração, o outro lado não te quer mais.
E aí, como é que fica? Um dos pontos, um dos tópicos que você tem que pensar muito bem é: uma pessoa amarrada, ela é feliz? Por que a gente vê sempre um cão muito triste quando ele está na guia, quando ele está na coleira, quando ele está na corrente? É sinal de felicidade? Por que o ser humano, que é um ser que raciocina, por que ele vai ficar feliz? Ele vai estar feliz porque ele foi amarrado. Outra coisa, você vai fazer amarração. Você vai mudar suas atitudes, os seus erros? A outra pessoa também vai mudar? Não. Aí você me pergunta, bom, mas então por que os orixás fazem esse tipo de coisa? Gente, a gente tem que entender que assim como os santos, você tem o direito de ir lá chorar nos pés da divindade. E talvez o teu pai espiritual, teu guia, teu mentor espiritual, por te ver tão triste, acabe cedendo. Mas quem é a essência? Quem é o ponto de partida para essa atitude, esta influência, esse ato de consciência? É você. Não a divindade. A divindade naquele momento não tem por que esmiuçar 10 anos, 15 anos de uma vida, de todos os erros cometidos, para ali, não é, decidir se tu estás em planto chorando. E quem é a mãe que nunca errou por defender demais o seu filho? Qual é o pai que nunca errou defendendo o seu filho? São pouquíssimos os que botam a mão na consciência para dizer: meu filho erra, eu aceito isso e vou procurar corrigir. Da mesma forma, vamos pensar, algumas divindades agem dessa forma, mas é a tua consciência, é o teu senso e o bom senso de fazer o bem e ser, antes de tudo, transparente consigo mesmo. Porque eu acho que na maioria das vezes quem procura fazer amarração está com a sua autoestima tão baixo, tão baixo, tão baixo, que acaba se humilhando, acaba querendo por força aquela pessoa, sem parar um pouco para raciocinar e pensar que ele tem a capacidade de seguir a sua vida, encontrar uma pessoa. Ah, mas eu amo demais aquela pessoa. Tu ama demais aquela pessoa, mas tu só errou, tu só brigou, às vezes até agrediu aquela pessoa, e tu descobriu em uma semana de separação, um mês de separação, 3 dias de separação, que tu amava aquela pessoa, quando você teve a chance de 5, 10 anos, 15 anos, 20 anos de demonstrar, de ter certeza, de conviver com aquela pessoa. Ora, me faça um favor, não é? E não é que eu esteja dizendo que as amarrações não funcionem. Eu acho até que funcionam, mas a casa que respeita o sacro, respeita a religiosidade, jamais vai amarrar uma pessoa contra a sua vontade. Ela vai te orientar, primeiramente, a tentar te desculpar com aquela pessoa, ver se ainda tem chance. Se não tiver chance, o teu mentor, o teu sacerdote, o teu pai de santo, a tua mãe de santo, se trabalha de uma forma honesta, digna e, acima de tudo, uma moralidade que condiz com a religião, vai te orientar a seguir em frente. Eu não faço nenhuma questão a quanto agradar quem me procura quando eu digo que eu não faço esse tipo de trabalho, porque eu não acho que amarrações vão ajudar ninguém. Ok? Muitas das vezes o que a gente precisa entender é que ali um ponto de aproximação, um ponto de luz, não tem nada a ver com amarração. Muitas das vezes você está num quarto escuro e precisa que alguém acenda a luz.
alguém te mostre um rumo, te mostre um caminho. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, quando tu botas uma guia, uma coleira, uma corrente no pescoço de alguém, tu queres forçar somente a tua vontade, a tua razão de dominação, e queres que aquela pessoa seja submissa a tudo que tu queres. E aí vai também o conceito de algumas pessoas que estão envolvidas na religião, não é? Puxar essas pessoas para casas de outras pessoas, com algum motivo, seja interesse financeiro, seja para parecer que eu estou na religião, eu tenho ali a certeza do que eu estou guiando, aquele pai de santo não faz amarrações, então ele não é bom, ele não é um mentor realmente espiritual, mas aquele que promete, que faz, que acontece. Tem até dirigentes ignorantes que prometem trazer uma pessoa em 3 dias. Bom, são maiores que Oxalá do que Deus, não é? Que precisou de 7 dias para construir todo este universo em 6 dias, e no 7º descansou. Então, quer dizer, tem pessoas que se acham no lugar de uma força maior do que a matéria. E isso é uma grande mentira. O sacerdote, ele está para a religião como qualquer um outro, para fazer a conexão, para orar, para rezar, para louvar os seus orixás, os seus guias, e através de toda esta prática, vamos dizer que adoçar, criar ali um clima energético, benéfico. Mas se você não tiver boas ações e boas atitudes, não vai adiantar de nada. Então, assim, pense muito bem antes de você cair nesta balela, quanto a amarrações. Pense muito bem que Umbanda não é a magia que a gente vê em livros e contos de fada, que balança ali a varinha e acontece, alguém vai ficar submisso a você, e você sendo uma pessoa erradíssima, na maioria das vezes. Olhe no seu espelho, veja se você não está com a sua autoestima tão baixa que você precisa se direcionar a esse tipo de trabalho. Talvez você precise de um trabalho de mudança, mas de mudança quanto à sua personalidade. Então pense, analise, procure entender o sagrado como luz, fonte de energia benéfica, não a fonte de uma energia maléfica onde acorrenta, prende e deixa a outra pessoa completamente cega e submissa aos seus desejos e nada mais, porque vai passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, e você vai continuar da mesma forma infeliz, fazendo essa pessoa infeliz e transformando quem está na volta também pessoas infelizes. Bom, espero ter ajudado com esta reflexão, espero que vocês pensem. Se alguém tiver alguma outra pergunta sobre este assunto ou queira me procurar para ter melhor esclarecimento, basta me fazer uma pergunta. Se você assistiu esse vídeo e gostou, não esqueça de se inscrever, dar o like, o joinha, e que Pai Oxalá abençoe a todos. E é como eu sempre digo, o primeiro passo é você quem dá, o segundo daremos juntos. Um forte abraço, gratidão, gratidão, gratidão e muito obrigado. Olá, minha irmã, meu irmão de nação, de religião, ou somente aquele que compartilha da mesma ideia. Bom, já falei alguns outros temas, mas vou repetir de novo este tema, que muitas pessoas parece que tornam a repetir o mesmo erro ou sempre têm esta mesma curiosidade. Amarrações. Bom, antes de tudo eu vou colocar o meu conceito como um dirigente espiritual, um sacerdote dentro da Umbanda. Não estou falando sobre a casa de ninguém, não estou falando aqui sobre o comportamento ou como alguém pratica a sua espiritualidade. Estou falando com aqueles que são leigos, que
querem ter um norte, querem ter uma explicação, e algumas pessoas sim, que estão à procura de fazer uma amarração. Antes de tudo, vamos enumerar, vamos por tópico. Primeiramente, o porquê a tua relação acabou. Antes de tudo, você tem que refletir sobre isso. Foi porque houve um desgaste? Foi porque se atravessou alguém no relacionamento de vocês e se atravessou alguém deu chance para que isso acontecesse, não é? Foi por problemas espirituais? Uma das causas, porque ninguém se separa porque eu vou acordar hoje e decidir que não quero mais viver com aquela pessoa. Ninguém. São desgastes de anos, de meses, são erros dentro de uma rotina contínua que não há uma reflexão, não há um pensamento, muitas das vezes não há um pensamento a quanto teu parceiro, somente a tua vontade. E a tua vontade se torna ordem da vez. Mas quando se separa, você tem que entender antes de tudo o porquê separou, se vale a pena e se a amarração vai resolver o problema. Porque se separou foi porque o outro lado, se você é aquele que quer fazer a amarração, o outro lado não te quer mais. E aí, como é que fica? Um dos pontos, um dos tópicos que você tem que pensar muito bem é: uma pessoa amarrada, ela é feliz? Por que a gente vê sempre um cão muito triste quando ele está na guia, quando ele está na coleira, quando ele está na corrente? É sinal de felicidade? Por que o ser humano, que é um ser que raciocina, por que ele vai ficar feliz? Ele vai estar feliz porque ele foi amarrado. Outra coisa, você vai fazer amarração. Você vai mudar suas atitudes, os seus erros? A outra pessoa também vai mudar? Não. Aí você me pergunta, bom, mas então por que os orixás fazem esse tipo de coisa? Gente, a gente tem que entender que assim como os santos, você tem o direito de ir lá chorar nos pés da divindade. E talvez o teu pai espiritual, teu guia, teu mentor espiritual, por te ver tão triste, acabe cedendo. Mas quem é a essência? Quem é o ponto de partida para essa atitude, esta influência, esse ato de consciência? É você. Não a divindade. A divindade naquele momento não tem por que esmiuçar 10 anos, 15 anos de uma vida, de todos os erros cometidos, para ali, não é, decidir se tu estás em planto chorando. E quem é a mãe que nunca errou por defender demais o seu filho? Qual é o pai que nunca errou defendendo o seu filho? São pouquíssimos os que botam a mão na consciência para dizer: meu filho erra, eu aceito isso e vou procurar corrigir. Da mesma forma, vamos pensar, algumas divindades agem dessa forma, mas é a tua consciência, é o teu senso e o bom senso de fazer o bem e ser, antes de tudo, transparente consigo mesmo. Porque eu acho que na maioria das vezes quem procura fazer a amarração está com a sua autoestima tão baixo, tão baixo, tão baixo, que acaba se humilhando, acaba querendo por força aquela pessoa, sem parar um pouco para raciocinar e pensar que ele tem a capacidade de seguir a sua vida, encontrar uma pessoa. Ah, mas eu amo demais aquela pessoa.
tu ama demais aquela pessoa, mas tu só errou, tu só brigou, às vezes até agrediu aquela pessoa, e tu descobriu em uma semana de separação, um mês de separação, 3 dias de separação, que tu amava aquela pessoa, quando você teve a chance de 5, 10 anos, 15 anos, 20 anos de demonstrar, de ter certeza, de conviver com aquela pessoa. Ora, me faça um favor, não é? E não é que eu esteja dizendo que as amarrações não funcionem. Eu acho até que funcionam, mas a casa que respeita o sacro, respeita a religiosidade, jamais vai amarrar uma pessoa contra a sua vontade. Ela vai te orientar, primeiramente, a tentar te desculpar com aquela pessoa, ver se ainda tem chance. Se não tiver chance, o teu mentor, o teu sacerdote, o teu pai de santo, a tua mãe de santo, se trabalha de uma forma honesta, digna e, acima de tudo, uma moralidade que condiz com a religião, vai te orientar a seguir em frente. Eu não faço nenhuma questão a quanto agradar quem me procura quando eu digo que eu não faço esse tipo de trabalho, porque eu não acho que amarrações vão ajudar ninguém, ok? Muitas das vezes o que a gente precisa entender é que ali um ponto de aproximação, um ponto de luz, não tem nada a ver com amarração. Muitas das vezes você está num quarto escuro e precisa que alguém acenda a luz. Alguém te mostre o rumo, te mostre um caminho. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, quando tu botas uma guia, uma coleira, uma corrente no pescoço de alguém, tu queres forçar somente a tua vontade, a tua razão de dominação, e queres que aquela pessoa seja submissa a tudo que tu queres. E aí vai também o conceito de algumas pessoas que estão envolvidas na religião, não é? Puxar essas pessoas para casas de outras pessoas, com algum motivo, seja interesse financeiro, seja para parecer que eu estou na religião, eu tenho ali a certeza do que eu estou guiando, aquele pai de santo não faz amarrações, então ele não é bom, ele não é um mentor realmente espiritual, mas aquele que promete, que faz, que acontece. Tem até dirigentes ignorantes que prometem trazer uma pessoa em 3 dias. Bom, são maiores que Oxalá do que Deus, não é? Que precisou de 7 dias para construir todo este universo em 6 dias, e no 7º descansou. Então, quer dizer, tem pessoas que se acham no lugar de uma força maior do que a matéria. E isso é uma grande mentira. O sacerdote, ele está para a religião como qualquer um outro, para fazer a conexão, para orar, para rezar, para louvar os seus orixás, os seus guias, e através de toda esta prática, vamos dizer que adoçar, criar ali um clima energético, benéfico. Mas se você não tiver boas ações e boas atitudes, não vai adiantar de nada. Então, assim, pense muito bem antes de você cair nesta balela, quanto a amarrações. Pense muito bem que Umbanda não é a magia que a gente vê em livros e contos de fada, que balança ali a varinha e acontece, alguém vai ficar submisso a você, e você sendo uma pessoa erradíssima, na maioria das vezes. Olhe no seu espelho, veja se você não está com a sua autoestima tão baixa que você precisa se direcionar a esse tipo de trabalho. Talvez você precise de um trabalho de mudança, mas de mudança quanto à sua personalidade. Então pense, analise, procure entender o sagrado como luz, fonte de energia benéfica, não a fonte de uma energia maléfica onde acorrenta, prende e deixa a outra pessoa completamente cega e submissa aos seus desejos
e nada mais. Porque vai passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos e você vai continuar da mesma forma infeliz, fazendo essa pessoa infeliz e transformando quem está na volta também pessoas infelizes. Bom, espero ter ajudado com esta reflexão. Espero que vocês pensem. Se alguém tiver alguma outra pergunta sobre este assunto ou queira me procurar para ter melhor esclarecimento, basta me fazer uma pergunta. Se você assistiu esse vídeo e gostou, não esqueça de se inscrever, dar o like, o joinha, e que Pai Oxalá abençoe a todos. E é como eu sempre digo, o primeiro passo é você quem dá, o segundo daremos juntos. Um forte abraço. Gratidão, gratidão, gratidão e muito obrigado. Olá, minha irmã, meu irmão de nação, de religião, ou somente aquele que compartilha da mesma ideia. Bom, já falei alguns outros temas, mas vou repetir de novo este tema que muitas pessoas parece que tornam a repetir o mesmo erro ou sempre têm esta mesma curiosidade. Amarrações. Bom, antes de tudo eu vou colocar o meu conceito como um dirigente espiritual, um sacerdote dentro da Umbanda. Não estou falando sobre a casa de ninguém, não estou falando aqui sobre o comportamento ou como alguém pratica a sua espiritualidade. Estou falando com aqueles que são leigos, que querem ter um norte, querem ter uma explicação, e algumas pessoas sim, que estão à procura de fazer uma amarração. Antes de tudo, vamos enumerar, vamos por tópico. Primeiramente, o porquê a tua relação acabou. Antes de tudo, você tem que refletir sobre isso. Foi porque houve um desgaste? Foi porque se atravessou alguém no relacionamento de vocês e se atravessou alguém deu chance para que isso acontecesse, não é? Foi por problemas espirituais, uma das causas, porque ninguém se separa porque eu vou acordar hoje e decidir que não quero mais viver com aquela pessoa. Ninguém. São desgastes de anos, de meses, são erros dentro de uma rotina contínua que não há uma reflexão, não há um pensamento, muitas das vezes não há um pensamento a quanto teu parceiro, somente a tua vontade. E a tua vontade se torna ordem da vez. Mas quando se separa, você tem que entender antes de tudo o porquê separou, se vale a pena, e se a amarração vai resolver o problema. Porque se separou, foi porque o outro lado, se você é aquele que quer fazer a amarração, o outro lado não te quer mais. E aí, como é que fica? Um dos pontos, um dos tópicos que você tem que pensar muito bem é: uma pessoa amarrada, ela é feliz? Por que a gente vê sempre um cão muito triste quando ele está na guia, quando ele está na coleira, quando ele está na corrente? É sinal de felicidade? Por que o ser humano, que é um ser que raciocina, por que ele vai ficar feliz? Ele vai estar feliz porque ele foi amarrado. Outra coisa, você vai fazer amarração. Você vai mudar suas atitudes, os seus erros? A outra pessoa também vai mudar? Não. Aí você me pergunta, bom, mas então por que os orixás fazem esse tipo de coisa? Gente, a gente tem que entender que assim como os santos, você tem o direito de ir lá chorar nos pés da divindade. E talvez o teu pai espiritual, teu guia, teu mentor espiritual, por te ver tão triste, acabe cedendo.
Mas quem é a essência? Quem é o ponto de partida para essa atitude, esta influência, esse ato de consciência? É você. Não a divindade. A divindade naquele momento não tem por que esmiuçar 10 anos, 15 anos de uma vida, de todos os erros cometidos, para ali, não é, decidir se tu estás em planto chorando. E quem é a mãe que nunca errou por defender demais o seu filho? Qual é o pai que nunca errou defendendo o seu filho? São pouquíssimos os que botam a mão na consciência para dizer: meu filho erra, eu aceito isso e vou procurar corrigir. Da mesma forma, vamos pensar, algumas divindades agem dessa forma, mas é a tua consciência, é o teu senso e o bom senso de fazer o bem e ser, antes de tudo, transparente consigo mesmo. Porque eu acho que na maioria das vezes quem procura fazer amarração está com a sua autoestima tão baixo, tão baixo, tão baixo, que acaba se humilhando, acaba querendo por força aquela pessoa, sem parar um pouco para raciocinar e pensar que ele tem a capacidade de seguir a sua vida, encontrar uma pessoa. Ah, mas eu amo demais aquela pessoa. Tu ama demais aquela pessoa, mas tu só errou, tu só brigou, às vezes até agrediu aquela pessoa, e tu descobriu em uma semana de separação, um mês de separação, 3 dias de separação, que tu amava aquela pessoa, quando você teve a chance de 5, 10 anos, 15 anos, 20 anos de demonstrar, de ter certeza, de conviver com aquela pessoa. Ora, me faça um favor, não é? E não é que eu esteja dizendo que as amarrações não funcionem. Eu acho até que funcionam, mas a casa que respeita o sacro, respeita a religiosidade, jamais vai amarrar uma pessoa contra a sua vontade. Ela vai te orientar, primeiramente, a tentar te desculpar com aquela pessoa, ver se ainda tem chance. Se não tiver chance, o teu mentor, o teu sacerdote, o teu pai de santo, a tua mãe de santo, se trabalha de uma forma honesta, digna e, acima de tudo, uma moralidade que condiz com a religião, vai te orientar a seguir em frente. Eu não faço nenhuma questão a quanto agradar quem me procura quando eu digo que eu não faço esse tipo de trabalho, porque eu não acho que amarrações vão ajudar ninguém. Ok? Muitas das vezes o que a gente precisa entender é que ali um ponto de aproximação, um ponto de luz, não tem nada a ver com amarração. Muitas das vezes você está num quarto escuro e precisa que alguém acenda a luz. Alguém te mostre o rumo, te mostre um caminho. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, quando tu botas uma guia, uma coleira, uma corrente no pescoço de alguém, tu queres forçar somente a tua vontade, a tua razão de dominação, e queres que aquela pessoa seja submissa a tudo que tu queres. E aí vai também o conceito de algumas pessoas que estão envolvidas na religião, não é? Puxar essas pessoas para casas de outras pessoas, com algum motivo, seja interesse financeiro, seja para parecer que eu estou na religião, eu tenho ali a certeza do que eu estou guiando, aquele pai de santo não faz amarrações, então ele não é bom, ele não é um mentor realmente espiritual, mas aquele que promete, que faz, que acontece. Tem até dirigentes ignorantes que prometem trazer uma pessoa em 3 dias. Bom, são maiores que Oxalá do que Deus, não é? Que precisou de 7 dias para construir todo este universo em 6 dias, e no 7º descansou. Então, quer dizer, tem pessoas que se acham no lugar de uma força maior do que a matéria.
E isso é uma grande mentira. O sacerdote, ele está para a religião como qualquer um outro, para fazer a conexão, para orar, para rezar, para louvar os seus orixás, os seus guias, e através de toda esta prática, vamos dizer que adoçar, criar ali um clima energético, benéfico. Mas se você não tiver boas ações e boas atitudes, não vai adiantar de nada. Então assim, pense muito bem antes de você cair nesta balela, quanto a amarrações. Pense muito bem que Umbanda não é a magia que a gente vê em livros e contos de fada, que balança ali a varinha e acontece, alguém vai ficar submisso a você, e você sendo uma pessoa erradíssima, na maioria das vezes. Olhe no seu espelho, veja se você não está com a sua autoestima tão baixa que você precisa se direcionar a esse tipo de trabalho. Talvez você precise de um trabalho de mudança, mas de mudança quanto à sua personalidade. Então pense, analise, procure entender o sagrado como luz, fonte de energia benéfica, não a fonte de uma energia maléfica onde acorrenta, prende e deixa a outra pessoa completamente cega e submissa aos seus desejos e nada mais, porque vai passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos e você vai continuar da mesma forma infeliz, fazendo essa pessoa infeliz e transformando quem está na volta também pessoas infelizes. Bom, espero ter ajudado com esta reflexão, espero que vocês pensem. Se alguém tiver alguma outra pergunta sobre este assunto ou queira me procurar para ter melhor esclarecimento, basta me fazer uma pergunta. Se você assistiu esse vídeo e gostou, não esqueça de se inscrever, dar o like, o joinha, e que Pai Oxalá abençoe a todos. E é como eu sempre digo, o primeiro passo é você quem dá, o segundo daremos juntos. Um forte abraço, gratidão, gratidão, gratidão e muito obrigado. Olá, minha irmã, meu irmão de nação, de religião, ou somente aquele que compartilha da mesma ideia. Bom, já falei alguns outros temas, mas vou repetir de novo este tema, que muitas pessoas parece que tornam a repetir o mesmo erro ou sempre têm esta mesma curiosidade. Amarrações. Bom, antes de tudo eu vou colocar o meu conceito como um dirigente espiritual, um sacerdote dentro da Umbanda. Não estou falando sobre a casa de ninguém, não estou falando aqui sobre o comportamento ou como alguém pratica a sua espiritualidade. Estou falando com aqueles que são leigos, que querem ter um norte, querem ter uma explicação, e algumas pessoas sim que estão à procura de fazer uma amarração. Antes de tudo, vamos enumerar, vamos por tópico. Primeiramente, o porquê a tua relação acabou. Antes de tudo, você tem que refletir sobre isso. Foi porque houve um desgaste? Foi porque se atravessou alguém no relacionamento de vocês e se atravessou alguém deu chance para que isso acontecesse, não é? Foi por problemas espirituais, uma das causas, porque ninguém se separa porque eu vou acordar hoje e decidir que não quero mais viver com aquela pessoa. Ninguém. São desgaste de anos, de meses, são erros dentro de uma rotina contínua que não há uma reflexão, não há um pensamento, muitas das vezes não há um pensamento
a quanto o teu parceiro, somente a tua vontade. A tua vontade se torna ordem da vez. Mas quando se separa, você tem que entender antes de tudo o porquê separou, se vale a pena e se a amarração vai resolver o problema. Porque se separou foi porque o outro lado, se você é aquele que quer fazer a amarração, o outro lado não te quer mais. E aí, como é que fica? Um dos pontos, um dos tópicos que você tem que pensar muito bem é: uma pessoa amarrada, ela é feliz? Por que a gente vê sempre um cão muito triste quando ele está na guia, quando ele está na coleira, quando ele está na corrente? É sinal de felicidade? Por que o ser humano, que é um ser que raciocina, por que ele vai ficar feliz? Ele vai estar feliz porque ele foi amarrado. Outra coisa, você vai fazer amarração. Você vai mudar suas atitudes, os seus erros? A outra pessoa também vai mudar? Não. Aí você me pergunta, bom, mas então por que os orixás fazem esse tipo de coisa? Gente, a gente tem que entender que assim como os santos, você tem o direito de ir lá chorar nos pés da divindade. E talvez o teu pai espiritual, teu guia, teu mentor espiritual, por te ver tão triste, acabe cedendo. Mas quem é a essência? Quem é o ponto de partida para essa atitude, esta influência, esse ato de consciência? É você. Não a divindade. A divindade naquele momento não tem por que esmiuçar 10 anos, 15 anos de uma vida, de todos os erros cometidos, para ali, não é, decidir se tu estás em planto chorando. E quem é a mãe que nunca errou por defender demais o seu filho? Qual é o pai que nunca errou defendendo o seu filho? São pouquíssimos os que botam a mão na consciência para dizer, meu filho erra, eu aceito isso e vou procurar corrigir. Da mesma forma, vamos pensar, algumas divindades agem dessa forma, mas é a tua consciência, é o teu senso e o bom senso de fazer o bem e ser, antes de tudo, transparente consigo mesmo. Porque eu acho que na maioria das vezes quem procura fazer a amarração está com a sua autoestima tão baixo, tão baixo, tão baixo, que acaba se humilhando, acaba querendo por força aquela pessoa, sem parar um pouco para raciocinar e pensar que ele tem a capacidade de seguir a sua vida, encontrar uma pessoa. Ah, mas eu amo demais aquela pessoa. Tu ama demais aquela pessoa, mas tu só errou, tu só brigou, às vezes até agrediu aquela pessoa, e tu descobriu em uma semana de separação, um mês de separação, 3 dias de separação, que tu amava aquela pessoa, quando você teve a chance de 5, 10 anos, 15 anos, 20 anos de demonstrar, de ter certeza, de conviver com aquela pessoa. Ora, me faça um favor, não é? E não é que eu esteja dizendo que as amarrações não funcionem. Eu acho até que funcionam, mas a casa que respeita o sacro, respeita a religiosidade, jamais vai amarrar uma pessoa contra a sua vontade. Ela vai te orientar, primeiramente, a tentar te desculpar com aquela pessoa, ver se ainda tem chance. Se não tiver chance, o teu mentor, o teu sacerdote, o teu pai de santo, a tua mãe de santo, se trabalha de uma forma honesta, digna e, acima de tudo, uma moralidade que condiz com a religião, vai te orientar a seguir em frente. Eu não faço nenhuma questão a quanto agradar quem me procura quando eu digo que eu não faço esse tipo de trabalho, porque eu não acho que amarrações vão ajudar ninguém.
ok? Muitas das vezes o que a gente precisa entender é que ali um ponto de aproximação, um ponto de luz, não tem nada a ver com amarração. Muitas das vezes você está num quarto escuro e precisa que alguém acenda a luz. Alguém te mostre o rumo, te mostre um caminho. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, quando tu botas uma guia, uma coleira, uma corrente no pescoço de alguém, tu queres forçar somente a tua vontade, a tua razão de dominação, e queres que aquela pessoa seja submissa a tudo que tu queres. E aí vai também o conceito de algumas pessoas que estão envolvidas na religião, não é? Puxar essas pessoas para casas de outras pessoas, com algum motivo, seja interesse financeiro, seja para parecer que eu estou na religião, eu tenho ali a certeza do que eu estou guiando, aquele pai de santo não faz amarrações, então ele não é bom, ele não é um mentor realmente espiritual, mas aquele que promete, que faz, que acontece. Tem até dirigentes ignorantes que prometem trazer uma pessoa em 3 dias. Bom, são maiores que Oxalá do que Deus, não é? Que precisou de 7 dias para construir todo este universo em 6 dias, e no 7º descansou. Então, quer dizer, tem pessoas que se acham no lugar de uma força maior do que a matéria. E isso é uma grande mentira. O sacerdote, ele está para a religião como qualquer um outro, para fazer a conexão, para orar, para rezar, para louvar os seus orixás, os seus guias, e através de toda esta prática, vamos dizer que adoçar, criar ali um clima energético, benéfico. Mas se você não tiver boas ações e boas atitudes, não vai adiantar de nada. Então, assim, pense muito bem antes de você cair nesta balela, quanto a amarrações. Pense muito bem que Umbanda não é a magia que a gente vê em livros e contos de fada, que balança ali a varinha e acontece, alguém vai ficar submisso a você, e você sendo uma pessoa erradíssima, na maioria das vezes. Olhe no seu espelho, veja se você não está com a sua autoestima tão baixa que você precisa se direcionar a esse tipo de trabalho. Talvez você precise de um trabalho de mudança, mas de mudança quanto à sua personalidade. Então pense, analise, procure entender o sagrado como luz, fonte de energia benéfica, não a fonte de uma energia maléfica onde acorrenta, prende e deixa a outra pessoa completamente cega e submissa aos seus desejos e nada mais, porque vai passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, e você vai continuar da mesma forma infeliz, fazendo essa pessoa infeliz e transformando quem está na volta também pessoas infelizes. Bom, espero ter ajudado com esta reflexão, espero que vocês pensem. Se alguém tiver alguma outra pergunta sobre este assunto ou queira me procurar para ter melhor esclarecimento, basta me fazer uma pergunta. Se você assistiu esse vídeo e gostou, não esqueça de se inscrever, dar o like, o joinha, e que Pai Oxalá abençoe a todos. E é como eu sempre digo, o primeiro passo é você quem dá, o segundo daremos juntos. Um forte abraço, gratidão, gratidão, gratidão e muito obrigado.